Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja. Que bom estarmos juntos, esse é o dia que o Senhor fez. Nós nos alegramos e regozijamos nele. Estou grata ao Senhor por esta segunda-feira cheia da presença de Deus. Quero honrar ao Senhor pela vida desta linda igreja, pela vida do pastor Arão, da pastora Cris, que são pessoas tão queridas que nós amamos. Como é bom vê-los fluindo no poder do Espírito Santo, vivendo esse tempo aqui tão glorioso. Sei que Deus permitiu esta igreja receber 3 cantores nesses dias, mas deixou a número 1 para o meu dia. Esses dias a Elaine Martins estava comigo num evento, né? Ela falando, eu fiquei feliz quando eu vi que era com a Helena. Aí eu pensando comigo, gente, será que a Elaine está vigiando em falar isso? Alguém pode ficar com ciúme? Mas, gente, amar é hoje, tá? Depois que vai para a eternidade, a gente pode dizer um monte de coisa, mas a pessoa não vai ouvir mais. Então, não tem que esconder que ama, não tem que esconder que está feliz que encontrou. Tem que aprender a celebrar o irmão que está do seu lado. Então, estou muito feliz de estar com a pastora Leia Mendonça hoje aqui, nesta unção, nesta leveza, nessa simpatia. É um conjunto completo. Sempre bem acompanhada pelo pastor Sérgio. Que bom, que maravilha. Gente, eu estou aqui porque eu me convidei, não foi isso? Eu me convidei, eu disse para o pastor Arão, para os irmãos aqui, que eu voltaria para entregar a segunda parte da mensagem. E aqui eu estou para fazer isso. Pegue a sua Bíblia agora e abra naquele salmo que a gente leu naquele dia. Quem lembra? Exatamente, Salmo 23. Glória a Deus. Agora que eu sei que o pastor pode marcar culto qualquer hora fora do dia, eu e a pastora Leia estaremos aqui. Salmo de número 23. Se você já encontrou, diga glória a Deus. Os irmãos costumam ler a Bíblia de pé, sentado. Como funciona aqui? Depende do dia, é assim? Então é como na Devip, depende do dia. Então hoje nós vamos fazer a leitura como estamos para otimizar aqui, uma vez que a gente está nesse culto de segunda-feira, né? Segunda-feira o pessoal está chegando do trabalho, já sabendo que vai ter que voltar amanhã, então é muito especial. O texto sagrado diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Levante uma das suas mãos agora e vamos orar, agradecendo a Deus pela sua poderosa palavra. Pai, nós te agradecemos pela tua presença aqui, nesse culto bendito de louvor e adoração ao teu nome. E agora que lemos a tua palavra, nós te bendizemos. Ela permanece no céu e é revelada à tua igreja pelas Escrituras. E a nossa oração é para que o Senhor fale e não te cales hoje. Oramos
em o nome de Jesus. Amém. Você consegue aplaudir ao Senhor pela sua palavra agora? Querida igreja, o salmo que nós acabamos de ler e que tivemos a oportunidade de, em um outro dia, começar a discorrer sobre ele, sermos aqui abençoados, foi composto por Davi, possivelmente quando ele estava na floresta de Xerete, e sofria ali a angústia da fome. É possível que Davi tenha declarado esse salmo quando ele já estava à beira da morte e Deus lhe enviou o sustento. Davi, que conhecia bem de pastoreio, Davi, que conhecia bem de ovelhas, relaciona Deus na figura de um pastor, porque ele mesmo era um pastor. Então, na medida em que Deus cuida de Davi, Davi entende no cuidado de Deus um cuidado pastoral. Aquele que já havia se revelado como rei, aquele que já havia se revelado como libertador, aquele que já havia se revelado como rocha, agora se revela a Davi como pastor. A cada fase da nossa vida, a cada etapa, a cada desafio, é possível termos uma outra compreensão sobre a pessoa de Deus. Não no sentido de mudarmos o que conhecemos pela palavra acerca dele, mas o experimentarmos numa dimensão que nós não conhecemos ainda. Imagine você, quando Deus diz a Israel: eu sou o teu marido. Que experiência é essa? O que um marido faz, como o marido se comporta, o que falta a uma mulher que não tem o marido, ou que tendo, o viu partir. Quando Deus diz a Israel em outro momento, e agora numa metáfora, que ele estaria juntando Israel como a galinha junta os seus pintinhos. Nesse momento Deus está se apresentando como mãe. Qual é a experiência de ser acolhido pela mãe, tratado pela mãe, escondido pela mãe? Davi agora o conhece como pastor. E eu quero dizer para você que nesta aflição que você tem vivido nos últimos dias, você vai conhecer Deus numa dimensão que você não conhecia ainda. Há cerca de 2 meses atrás, eu estava contando um testemunho sobre uma cura que eu vivi de 12 anos de enfermidade. E eu comecei contando aquela experiência de cura, dizendo que certa noite eu estava em um hotel no interior de São Paulo, numa noite muito fria, eu estava passando muito mal, atravessando um momento muito difícil, atravessando um vale, usando uma injeção mensal, que tem efeito é caracterizada como quimioterapia, tem os efeitos de uma quimioterapia até certo ponto. Eu estava extremamente debilitada, perdendo muito sangue. E durante a noite o Senhor me disse para abrir a Bíblia, porque Ele queria falar comigo. E quando eu li o texto, o Senhor me levou a Oséias. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Deixa eu lhe dizer que algumas vezes tudo que nós admitimos eu preciso conhecer mais. Mas existe uma vertente que me faz afirmar com verdade aos irmãos que na verdade eu não precisava conhecer mais, não, eu precisava conhecer. Conhecer. Existem dores na nossa vida que nos farão conhecer. Existem angústias que nos farão conhecer. E quando você atravessar e chegar do outro lado, você vai admitir o que Jó admitiu: eu não conhecia. Pelo menos não conhecia como pai, não conhecia como marido, não conhecia como mãe, não conhecia como pastor. Estas aflições não vão te matar.
Essas aflições não são o último capítulo da tua história. E o lugar da dor não é o teu último endereço. É uma oportunidade de conhecer Deus numa dimensão que você não conhecia ainda. Como eu disse aos irmãos, ele, como pastor, reúne, ele alimenta. Na declaração nada me faltará, nós estamos enviando uma mensagem para o futuro. Ele segue Davi ao falar desse pastor, dizendo que o Senhor o faz deitar. Nós somos resistentes ao descanso, resistentes à entrega. Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. É o cuidado de Deus trazendo estabilidade num momento em que parece que a nossa temperatura vai oscilar, o nosso caráter vai mudar. Nós nos desconhecemos com a nossa personalidade pacata ou com a nossa personalidade intrépida e de repente diante das aflições nos vemos mudados em pessoas que não somos. Deus está dizendo: eu não vou deixar isso acontecer com você. Você vai manter a sua temperatura enquanto atravessa os vales da vida. Porque se você chegar lá em casa e todo mundo estiver falando alto e gritando junto, é porque está todo mundo normal. Anormal é se você chegar e ouvir alguém sussurrando, entende? Mas tem casa que se você ouvir gritos, alguma coisa está acontecendo. Então não é sobre gritar ou sobre chorar, é sobre não permitir que a luta altere quem você é. Aleluia! Aleluia! Eu sei o que é falar para dentro, eu sei o que é andar assim, eu sei o que é praticamente não interagir nem dar respostas, mas sei também o que é Deus dizendo: hoje eu vou restabelecer a tua temperatura normal. E os ombros que estavam assim, ó, levantaram. Meu marido me diz assim: você até andando, você está andando diferente. É quando Jesus ele chega para regular a nossa temperatura normal. Refrigerar não é congelar, gente. Eu preguei já isso aqui quando eu estudei sobre refrigeração. É manter a temperatura normal. O Senhor vai levantar teus ombros. O Senhor vai colocar a mão na tua coluna e vai esticar você bonitinha. Você vai levantar a cabeça, você vai falar no tom normal que você fala, bem alto ou mediano ou baixo, mas dentro da tua normalidade. Porque a pior fase da vida é quando a luta altera quem nós somos. Pior do que ser perseguido é se tornar igual o perseguidor. Deus não vai deixar que nada do que fizeram faça algo em nós, mas nós vamos atravessar refrigerados. Nós declaramos aqui juntos: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E eu me lembro de ter parado com os irmãos exatamente nesta parte onde nós declaramos: não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E nós cantamos aqui, os irmãos cantaram esse lindo ministério de louvor: estou contigo, ó meu filho. Há uma declaração importante feita aquela noite que eu quero repetir aos irmãos que estão pela primeira vez diante do texto da mensagem pregada ou pelo YouTube acessando agora. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E nós lembramos aqui que a sombra é apenas uma sombra. Nós lembramos aqui que a sombra de uma arma não mata, que a sombra de uma fera não fere. Então tudo que você está vivendo e está te aterrorizando é só uma sombra que já vai passar. Aleluia, aleluia, aleluia.
Pegue na mão desse crente lindo que está do teu lado e grita para ele: sombra é sombra, realidade é realidade. Eu vim dizer a esta igreja que o vale da sombra da morte é sombra. Mas aquele que disse que estaria conosco não é sombra, ele é realidade. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A tua vara e o teu cajado me consola. A tua vara e o teu cajado me consola. Vamos dizer todos juntos, querida igreja: a tua vara e o teu cajado me consolam. 1, 2, 3. A tua vara é a última declaração direta que Davi faz sobre o pastor no texto. As outras, elas são subjetivas e podem estar falando ainda do pastor, ou pode ser um salmo dividido em 2 partes, como alguns intérpretes acreditam, e a segunda parte não ser sobre o pastor, mas ser sobre o hospedeiro. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, mas agora eu quero estar com vocês aqui. A tua vara e o teu cajado me consolam. O Senhor, que é o nosso pastor, Ele usa vara e cajado. 3 funções principais da vara. Nunca mais esqueça: contar, estimular e chamar. Cada ovelha que está aqui sabe perfeitamente que o Senhor usa a sua vara para contar, estimular e chamar. Como funciona a vara na mão do pastor? Quando o pastor reúne o rebanho, ele pega a vara e ele estende assim, ó. Cada ovelha que vai passando debaixo da vara é contada. Ninguém que está aqui vai se perder. Eu vou repetir: ninguém que está aqui vai se perder. E eu vou lhe dizer que isso foi Jesus quem prometeu. Jesus disse às ovelhas, não disse os membros. Os membros saem, somem. Procuram uma igreja melhor. As ovelhas. Jesus também não disse os frequentadores. Jesus também não disse os fundadores, porque tem fundadores em igrejas que são assim incríveis, mas tem os fundadores afundadores. Ou eles mandam na igreja, ou eles saem da igreja. Ou eles mandam na igreja, ou eles perturbam a igreja. E tem aqueles membros fundadores que são maravilhosos. Eles se alegram ao ver a igreja caminhando a partir da semente que eles lançaram um dia. Então, cada nova ovelha que chega, ele se regozija. Mas o afundador não. O afundador é diferente do fundador. Cada pessoa que chega, ele se sente invadido, porque ele acredita que isso aqui é dele. Então ele já fica olhando para procurar um defeito e dizer: pastor, cuidado com o fulano. Mas não é visão, não é revelação, é a inquietação de quem acredita que a igreja é um grupinho fechado dele. Das pessoas que ele aceita, das pessoas que ele vai com a cara delas. Mas o fundador não é afundador. O fundador, quando uma pessoa vem aqui e se decide ao lado de Jesus, ele vibra. E ele começa a pensar: como foi difícil quando nós começamos, mas valeu a pena. Jesus está salvando uma vida agora.
E quando uma criança que ele viu nascer na igreja, agora é um obreiro, agora é um pastor, agora é um líder, ele se regozija e ele pensa, meu Deus, era um menino, era uma menina. Mas o fundador não. Quem é ele? Era uma criança ontem, vai mandar em mim hoje. Me ajude a pregar e diga para alguém, se tu uma bênção, irmão. Se tu uma bênção. Elebarasherekamahashia. Se tu uma bênção, se tu uma bênção. Cada vida que Jesus salvar, glória. Cada família nova que chegar, não está invadindo o meu clubinho, não. É a igreja de Jesus crescendo. Cada garota que Jesus levantar como profetiza, eu vou adorar dizendo, oh Jesus, é a tua promessa se cumprindo nesse lugar. Era uma menina, agora é uma profeta. Cada ministro que o Senhor levantar, nós vamos nos alegrar. Um menino, agora é um ministro de Deus. E a igreja, organismo vivo. Então Jesus não está falando para membros, Jesus não está falando para frequentadores, Jesus não está falando para fundadores e nem recém-chegados. Jesus vai falar das ovelhas, e olha o que Jesus vai dizer. As ovelhas que o meu Pai me deu estão nas mãos do meu Pai. Cadê as ovelhinhas de Jesus? Agora vem a boa notícia. E ninguém arrebata de lá. Então quando o pastor ergue a vara e a ovelha passa, ele conta 1, 10, 12, 13, 14, 18. No outro dia de manhã ele levanta a vara para contar de novo. E ele percebe que todas estão ali. E eu declarei que ninguém aqui vai se perder, porque Jesus disse que nós estamos na mão do Pai e que ninguém vai nos arrebatar de lá. Eu posso te entregar uma palavra esta noite. Posso te entregar uma palavra. Levante sua mão para receber. Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, o perigo, a nudez, a fome, a espada. Por amor de Cristo, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma outra criatura nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Grita o nome de alguém que você conhece e fala, fulano, você está contado por Jesus. Então não vem com essa, eu estou aqui, mas não conta comigo para nada não. Ih, é tarde, já está contado. Porque a vara serve para contar e a vara serve para estimular. O que é isso? Quando a ovelha começa a ficar vagarosa. Não está caminhando na passada do rebanho. Não está caminhando na passada do pastor. Ah, mas às vezes fica doentinha. Quando fica doentinha, ele cuida. Quando fica doentinha, ele carrega no colo. Eu quero dizer para você que você conhece seus filhos, não conhece? Jesus conhece a gente. Ele sabe quando a gente está doentinho, quando a gente está fraquinho, quando a gente está fazendo birra. Ele sabe quando a gente está atravessando um momento desafiador, difícil, ou quando a gente está com preguiça. Aí ele pega a pontinha da vara, o pastor pega a pontinha da vara e dá um cutuca.
cutuca a ovelha. Pastor Pedro Bezerra, não sei se tem alguém da família dele que vai assistir esse vídeo. Pastor Pedro Bezerra, Assembleia de Deus de Jardim Ocidental. Eu era uma menina, eu deveria ter uns 15 anos, 14, 15 anos. E eu fui lá pregar, né? Jesus, se eu lembrar aqui agora o que eu falei do Apocalipse, os irmãos vão até chorar. Mas deixa eu passar a parte boa. Eu fui lá pregar com a minha Biblinha na mão, dei uns fora lá no Apocalipse, mas para 14, 15 anos, né, tem que entender. Eu com a minha Biblinha na mão, e o pastor Pedro Bezerra, ele disse algo que eu não consigo esquecer. Já se passaram cerca de 32 anos. E eu quero dizer para você que Jesus vai te usar para ser a pontinha da vara do pastor para algumas pessoas. Ele, quando eu acabei de pregar, ele veio numa unção, sabe? Ele falou tanta coisa poética para mim. Ele era um senhorzinho de idade, cabeça branca. Ele falou tanta coisa poética para mim, mas ele me disse uma frase entre as muitas, aquela entrou. Ele disse assim: Deus te deu cotovelos santos para despertar os dormentes. Jesus vai usar teu cotovelo para ser a ponta da vara de Jesus para alguém. Vai ser através de uma canção e ele está falando: ó, não te esqueci. Vai ser através de um salmo que você vai recitar. E ele vai dizer para alguém: por que você já desanimou, já desistiu se eu não dei a última palavra? Ele vai usar o teu cotovelo para dizer para alguém: cuidado com esse caminho, porque parece bom, mas o final é morte. A ponta da vara do pastor, a ponta da vara do pastor é para não deixar a gente dormir no caminho e perder a viagem. Ele cutuca para dizer: anda, porque você ainda não chegou no lugar que eu tenho preparado para você. Contar, estimular e chamar. Chamar é próprio da vara do pastor, especialmente da ponta do seu cajado. Você lembra do formato do cajado, né? Algumas vezes é necessário enfiar a ponta, a dobra e fazer assim. Vem, vem, vem. Ó, para você não esquecer nunca mais, diga assim: a tua vara e o teu cajado me consolam. Mas se a vara conta, se a vara cutuca, se o cajado chama, além de guiar, chama, ó, aonde está o consolo? Consolo sou eu com a minha cachorrinha maltês. Eu vou lá fazendo carinho nela e ela fecha o olhinho, levanta a patinha. Cadê essa parte? Da gente fechar o olhinho e levantar a patinha. Eu quero ler para vocês algo que um escritor cristão, Obadia, disse. É Obadia Sedgwick. Ele disse o seguinte, ó, vê se você consegue pegar. Se você não conseguir pegar de forma imediata, não é porque você não é inteligente, é porque realmente existem coisas que o pregador precisa explicar. Ele está aqui para explicar. Ó, é um grande consolo não lhe deixar no caminho do desconsolo. O que Obadia está dizendo é que para muitas pessoas consolo é deixar você viver o que você quer. Mas não há consolo maior do que puxar sua perninha para não te ver caindo no abismo do desconsolo. Não há consolo maior do que te dar uma cutucada
provocadinha, para não te ver caindo no caminho da displicência. Não há consolo maior do que dizer para você: vem, ovelhinha, passa debaixo da vara, porque você não é uma ovelha soltinha que anda por onde quer, mas você tem endereço, tem rebanho, tem igreja, tem pastor. Consolo no mundo é: faça o que você quiser. Consolo de Deus é: faça o que eu quero, porque é o melhor para você. Todo mundo entendeu? Agora a linguagem do salmo muda. E algumas pessoas vão dizer: não, ainda é o pastor. Outras vão dizer: não, é o hospedeiro. Eu vou dizer para você que é o pastor hospedeiro, tá bom? E você vai entender. Versículo 5. Parece que nós saímos do ambiente do rebanho, dos pastos, e estamos numa sala agora. Mas eu poderia dizer a esta igreja que não é bem uma sala. Vocês podem me dar um pouquinho mais de retorno aqui? Um pouquinho mais de retorno aqui no som? Ok. 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Vamos orar essa palavra? Vamos? Levanta a mão, vamos orar, vamos juntos dizer: 1, 2, 3. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. A minha avó, que a pastora Leia conheceu, ela gostava de orar assim: Senhor, toma aqueles que se dizem meus inimigos. O que ela estava querendo dizer é: da minha parte, eu tenho paz. Mas há aqueles que se colocam nesse lugar de inimigos. E eu lendo um comentário sobre o Salmo 23, eu li algo que me marcou. Se não tivéssemos nenhum inimigo, poderíamos temer não sermos amigos de Deus. Se você é amigo de Deus, você é inimigo do mundo. Não tem jeito. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus. O cenário é de hospedaria, o cenário é de honra, mas quando nós vemos a expressão na presença dos meus inimigos, a gente entende que é um cenário de guerra. Tem algo acontecendo aqui. Quando homens estão em guerra, soldados comem de pé, especialmente na cultura antiga, assustados e ágeis. Mas aqui no texto, não há pressa, não há confusão, e ainda há um banquete. Por quê? Porque aquele que garante a nossa segurança é que está colocando a mesa. Ou a ovelha está falando sobre os lobos, ou o hóspede está falando sobre os seus perseguidores. Mas uma coisa é certa: quando a mesa de Deus é colocada na vida de um crente, os adversários precisam respeitar a presença de Deus, pararem recuados, olharem a mesa, olharem você à mesa, mas não te tocarem nem te fazerem mal algum, porque quem te trouxe à mesa garante a tua segurança à mesa. O texto indica que se fosse uma guerra, Deus estaria dizendo aos inimigos: pausa,
Vou alimentar meus soldados. Parem! Olhe a mesa, mas não se aproximem. O texto está dizendo, querida igreja, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Ou seja, eles estão no ambiente, mas não podem se aproximar nem da mesa, nem das ovelhas, nem dos guerreiros, nem dos convidados, porque o dono da mesa estabelece limites. Pastora Leia, esta noite eu estou vendo o seu quarto, eu estou vendo um homem todo de branco, eu estou vendo esse homem na porta do quarto, e o Senhor está me dizendo assim: eles só não entram porque eu estabeleci limites. O adversário gostaria de entrar no nosso quarto, perturbar nossa mente, impedir nossa produção intelectual, ministerial, e que nós saíssemos com a mão na cabeça no outro dia, porque as guerras que têm vindo é para esse nível. Mas o Senhor diz: estou colocando mesa, e Ele vai ter que respeitar o limite. Pegue na mão desse crente de Deus que está do teu lado e grita para ele: assente a mesa, coma a mesa, porque o teu adversário vê, inveja, se irrita, mas não pode te atingir. Eu estou citando Mateus Pauli. Eles veem, eles invejam, eles se irritam, mas não podem atingir. Por quê? Porque Deus colocou um limite na mesa que eu coloquei, meu servo. Você não chega. Eles estão presentes, são inimigos prisioneiros. Derek Kindener diz assim: são inimigos prisioneiros. Como é isso? Estão presentes, estão vendo tudo, mas não podem fazer nada. Eu vou repetir: são inimigos prisioneiros. Estão presentes, estão vendo tudo, mas não podem fazer nada. Eu só estou dizendo isso porque o pensamento de Kindener não é um pensamento vago, é o pensamento da Bíblia. O vosso adversário está ao vosso redor, bramando como leão, procurando quem possa tragar, e não traga. Por quê? Porque tem um limite. O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Esta noite demônios estão recebendo ordem de limitação e de parada. Não foi à toa que a pastora Léa cantou 2 canções sobre a família e a terceira sobre oração. Era Deus riscando o chão da nossa casa e dizendo para os demônios: daqui vocês não passam. Mil cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ovelha ou hóspede, ou uma ovelha que está sendo hospedada pelo pastor, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Os meus inimigos estão rodeando o lugar querendo me devorar, mas o pastor abriu sua lancheira, tirou o seu lanche pessoal, deu uma parte para mim, dividiu comigo. Eu sei que os veterinários falam para a gente não fazer isso, mas a maioria faz. Eu assumo o meu pecado. A bichinha fica pulando do meu lado, querendo um pedacinho. E tem aqueles alimentos super proibidos, esse eu deixo ela pular e não dou. Mas os outros,
eu dou um pedacinho. Dou um pedacinho de cenoura. Dou um pedacinho do que eu estou comendo. O que o pastor está fazendo, se o salmo for plenamente do pastor, considerando agora a ovelha como hóspede, que é uma vertente interpretativa, o pastor está abrindo o lanche dele. Ovelha não come à mesa, mas o pastor está abrindo o lanche dele. Os outros animais ferozes passam, mas não podem se aproximar da ovelha, porque o pastor está ali. Então ele pega um pedaço do lanche dele e ele dá para a ovelha. E esta noite, se tem uma coisa em meu coração, do qual eu tenho certeza, é que o meu pastor compartilha da comida dele comigo. Unges a minha cabeça com óleo. A unção é diária. Você já deve ter ouvido falar, obviamente, sobre o sacerdócio universal dos crentes. No passado tínhamos um sacerdote e os outros todos não sacerdotes. 10 sacerdotes, os outros não sacerdotes. Uma tribo de onde vinham sacerdotes, todas as outras tribos que não tinham sacerdotes. Mas depois do sacerdócio de Cristo, o sumo sacerdote perfeito, cada crente na nova aliança é um sacerdote. Você é um sacerdote diante de Deus e você é um sacerdote diante do outro. É por isso que a Bíblia diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, orai um pelos outros e sarareis. Você é um intercessor. Quem aqui já orou por alguém e Deus ouviu? Só que existe algo que era indispensável ao sacerdote na antiga aliança. O quê? Unção. Ninguém podia ser sacerdote sem que não tivesse recebido unção. Para ser sacerdote, tem que ter unção. Não se admite, não se pensa em um sacerdote que não carregue unção. No novo sacerdócio dos crentes, na nova aliança, a unção para o crente é uma busca diária. É impossível que você seja um sacerdote de Deus e não tenha unção. Por isso que Ele mesmo se encarrega. Vou ungir a sua cabeça com óleo. Só que um pouquinho de óleo assim já unge. Quem está comigo, diga aleluia. Um dedinho de óleo unge, só que o texto diz assim: unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Se nós estivermos pensando no hóspede e no hospedeiro, ou no pastor e na ovelha, o azeite não é algo imprescindível. Preste atenção, ele é um bônus. Se você recebe um hóspede na sua casa e você dá água, você dá pão, você dá suco, você dá frutas, você dá passas, você pode ou não oferecer óleo. Se você está cuidando de uma ovelha e você limpa, você lava, você cuida, você leva ao campo para ela se alimentar, você pode ou não tratá-la com óleo. Deixa eu lhe dizer uma coisa para você não perder. Existe um livro chamado assim, Uma Explicação Clara de Passagens Difíceis dos Salmos. É um livro de 1831, não tem na língua portuguesa, só em inglês, mas eu tenho aqui um pedacinho do livro interpretado. Sobre esse salmo, olha quem é que está te trazendo à mesa. Tu não limitastes a tua generosidade meramente às coisas necessárias da vida, mas
também me provestes de itens supérfluos. Eu vou explicar o que eu acabei de dizer. Ele me trouxe à mesa e me deu pão. Isso é necessário. Ele me trouxe à mesa e me deu água. Isso é necessário. Ele me trouxe à mesa e derramou óleo sobre mim. Isso não era necessário, mas ele fez porque a generosidade dele o levou a derramar sobre mim até o que não era imprescindível. A ovelha veio, ele limpou a ovelha. A ovelha veio, ele cuidou das feridas da ovelha. A ovelha veio, ele deu comida para a ovelha. Agora ele derrama azeite sobre a ovelha. E isso não é imprescindível, mas isso é a generosidade dele, falando de cuidado divino. Ele te lavou, te santificou, te purificou, te batizou, te deu os dons do Espírito Santo, a palavra dele. Ele supre tuas necessidades. Você tem o que comer, o que beber, o que vestir, aonde dormir. Mas esta noite eu vim te dizer que a generosidade dele vai te presentear também. Vai trocar aquele sofá rasgado, sim. Porque se é importante para você, o teu pai pode fazer. Meu irmão, pelo amor de Deus, eu vou perguntar aqui, um crente aqui que já recebeu o presente de Jesus, assim, que ele olhou, viu o teu coração e resolveu fazer o presente. Quem? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E é galardoador daqueles que o buscam. Você sabe o que é galardoador? Presenteador. Deus é Deus que dá presentes. Nós não vamos exigir, nós não vamos determinar, não vamos colocar ele na parede, não vamos dar tempo para ele, não vamos fazer meninice. Se ele não fizer, eu rasgo a minha Bíblia, vai ter que comprar outra, só isso. E ainda vai ficar como doido diante dos outros. Então não faça isso. Agora ele vai olhar para você, e porque ele te ama, a gente está ardendo aqui no meu peito uma palavra do salmista que diz assim, ó: mostra-nos um sinal para o bem, para que vejam aqueles que nos aborrecem, que o Senhor nos ama. Sinais de Deus nem sempre são para a gente, algumas vezes são para os outros. Sabe por quê, irmão? Crente é uma delícia, gente. Irmão, crente adora com carro novo e com carro velho. Crente adora morando bem, morando mal. Você conhece crente? Ou você vive do lado de fora querendo dar pitaco aqui? Porque se você conhece o que é igreja, crente... Meu irmão, crente bate ovo, coloca umas coisinhas dentro, dá graça e vem adorar. Irmão, tem ninguém aqui por causa do que ele tem para dar. Só que algumas vezes ele fará algumas coisas para que aqueles que nos aborrecem saiba que ele nos ama. Nós já sabemos, com dinheiro, sem dinheiro, com casa, sem casa, com carro, sem carro, com roupa, sem roupa bonita. A gente já sabe, mas algumas vezes ele vai fazer para quem está em dúvida lá fora. Será que ama? Será que não ama? Será que ama? Será que não ama? Aí ele vem com azeite que não estava no projeto, o azeite que não estava no cardápio, o azeite que não fazia parte da liturgia e derrama. E quando ele derrama, é sinal para alguém dizer, só pode ser amor. Mas agora eu quero entregar uma chave para esta igreja e concluir. O meu cálice transborda. O meu cálice transborda. Diga bem alto, o meu cálice transborda. O descontente nunca experimenta isso. O descontente tem uma rachadura no cálice. Ore para que Deus te faça morar no palácio do contentamento.
O descontente nunca é o suficiente. O cálice dele nunca transborda, porque a murmuração faz vazar, a reclamação faz vazar. Ele acha que Deus está sempre em falta com ele. Ele começa com os pais. Meus pais não fizeram isso, não fizeram aquilo, lá. Depois ele vai para os tios. Meus tios também viram e não fizeram. Aí ele vai lá atrás, vai para o bisavô, que já está só no esqueleto. Meu bisavô também viu e não fez. Aí ele vai para a igreja. E a igreja está todo mundo bem e não faz. Aí ele vai para a vizinhança, que também não tem um vizinho que preste aqui. Aí quando ele reclama de todo mundo, ele olha para quem realmente ele quer reclamar. Porque toda reclamação nossa, de fato, é contra Deus e não contra as pessoas. Porque sabendo quem ele é, a questão é porque ele não fez. O nosso problema é com ele. E quando não tem mais com quem reclamar, por que Deus não fez? E Deus está dizendo, eu estou derramando. Já era para você estar agradecendo, já era para você estar transbordando, mas você nunca chega na medida máxima, porque você não se enxerga nessa medida. Você vê sempre Deus te devendo alguma coisa, e com todo o amor que essa igreja merece, Deus não está devendo nada a gente. Pagou até o que não era a conta dele. Tetelestai, está pago, está consumado. Pagou até a conta do meu pecado. Está me devendo o quê? Nada. Só que o contente começa a dizer, meu Deus, isso é muito. Meu Deus, que glória. Meu Deus, eu nunca imaginei. Meu Deus, olha como estava lá atrás e como está agora. Jesus, que coisa linda. Jesus, que coisa boa. Daqui a pouco o azeite já começa a transbordar. Sabe quem vive no cálice transbordante? Quem admite, eu tenho mais do que mereço. Agora, se você estiver encostadinho nesse irmão que está do seu lado, é porque você não está, mas se você estivesse assim, feito no trem, no metrô, no BRT, e Deus, preste atenção que eu vou concluir agora, e Deus começasse a derramar. O irmão do teclado me ajuda. Deus começasse a derramar. Aí se Deus enchesse, olha para mim, ao ponto de transbordar, o que ia acontecer com o irmão que está do seu lado? Ia sobrar para ele também. Está preparado para o que eu vou falar? O seu cálice transborda para que outros bebam. Sabe por que chove nas montanhas? Para inundar os vales. Tudo que não couber em você não é seu, é para dar a alguém. Tudo que está sobrando na sua casa não é seu, é para entregar a alguém. Todos os excessos de bênçãos não são excessos, são entregas que Deus mandou para o teu endereço para você fazer a distribuição. Tem sapato naquela sapateira que é da distribuição, não é sua. Tem roupa naquele armário, naquela gaveta que é da distribuição, não é sua. Tem comida saindo do prazo de validade porque você não discerniu o que era da dispensa e o que era da distribuidora de Deus. Levanta a tua mão lá em cima e diga, na minha casa tem uma distribuidora de Deus. Não me falta nada. Eu tenho para distribuir. Quem não estiver vivendo essa realidade ainda, receba como uma palavra de fé. Deus vai suprir as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus e vai abrir uma distribuidora dele na nossa casa. Na pandemia, os irmãos começaram a mandar comida para minha casa, fruta para minha casa, leite para minha casa, água de coco, porque eles sabem que eu gosto
de água de coco. Aí é uma outra parte, quando você assistir meu testemunho, você vai ouvir eu falando porque que na pandemia eu estava zerado. Eu conto a história lá. E os irmãos mandaram tudo. Chegou um dia que eu olhei para a área gourmet lá de casa. Olha que fino, área gourmet, mas não tinha dinheiro para nada. Fineza. Tinha me mudado para casa, né, bem? Tinha acabado a construção, 10 anos construindo a casa. Quando a construção terminou, mobiliamos a casa, usamos tudo que tínhamos para entrar na casa. E quando nós usamos tudo e zerou, a pandemia veio. Aí na área gourmet finíssima não tinha comida da nossa parte. Aí começou a chegar. Mas um dia eu olhei para aquele balcão e eu entendi, Senhor, isso aí não é para 2 pessoas comerem, não. O Senhor instaurou um centro de distribuição aqui em casa. Isso aí é só para eu dividir e compartilhar. E aí eu ligava e pedia para as pessoas virem buscar. E meu pai dizia assim, é o corvo, minha filha. O corvo está usando o teu endereço. Eu falei, é isso mesmo, o corvo está usando o meu endereço para fazer as distribuições. Eu quero dizer para você que não parou. Deus tem me feito entender. Aleluia. Aleluia. Estou dizendo isso aqui, irmãos, não digo isso em lugar nenhum, mas estou dizendo aqui porque eu estou compartilhando com vocês uma palavra de fé. Vai se cumprir na sua vida. Normalmente, quando eu chego na igreja no domingo à noite, os obreiros vêm no carro para me ajudar a tirar os saquinhos que eu trago no carro. Por quê? Porque o que eu ganho pelo Brasil, o que eu ganho pelos lugares onde eu passo, de presentes, eu entendo que nem tudo é meu. Nem tudo é meu. E eu já disse para as pessoas lá, não fique triste se você me der alguma coisa e ver no corpo de alguém. Não fique triste, porque eu vou usar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, se for minha. E vou passar quando chegar outra. E se não for minha, eu nem vou colocar a mão, porque Deus só fez passar pela minha mão. Alguns anos atrás, num período mais desafiador da minha vida, eu queria ter uma bolsa bonita, né, Leomar? E uma bolsa que eu queria com uma marca que era famosa, que as pessoas tinham, e eu era menos madura, e aí que eu queria mais, né? Porque quando você é menos maduro, aí que você fica mais preocupado com algumas coisas. Mas eu quero dizer para você que Deus nos entende. Aí eu falava para o Leomar, eu queria ter uma bolsa assim. O Leomar, é? Olha que coisa linda. Igreja do pastor Josemar Fonseca em Campinas. Um filho viajou para os Estados Unidos, voltou de viagem, trouxe uma bolsa para a mãe. Uma bolsa linda. Quando ela abriu a bolsa, o Espírito Santo falou para ela, essa bolsa não é sua. Guarda. Porque quando a dona da bolsa chegar, eu vou te mostrar quem é ela. A irmãzinha, cheia de fé, não usou a bolsa. Ela chega, senta. Acho que foi a primeira vez que eu fui pregar lá, se não me engano, né? Primeira vez que eu fui pregar no pastor Josemar. Quando eu estou pregando, o Espírito Santo falou para ela, pega a bolsa. Porque a dona chegou, é ela. A igreja sempre hospedava num hotel, os pastores que iam pregar lá, e ela imaginou que eu estava no hotel, que a igreja sempre hospedava, embrulhou a bolsa e mandou me entregar. Só que eu não estava nesse hotel. Irmãos, passou mais ou menos 6 meses. E a bolsa ficou guardada no hotel, sem ninguém se desfazer. Um dia eu estou sentada à mesa com um parente dela, e a pessoa me pergunta, eu estou constrangida de perguntar, mas você gostou da bolsa? Aí eu, que bolsa? Levantamos da mesa, corridos, fomos para o hotel. Quando chegamos lá, aonde a bolsa estava? Guardada, intacta, como ela havia deixado há 6 meses, porque o Senhor disse, a bolsa não é sua, é dela.
Nesses 6 meses eu estava vencendo a ansiedade, o consumismo, a compulsão, o jeitinho que a gente quer dar. Quando eu quero uma coisa, então eu vou lá, me endivido e faço. Então era 6 meses para eu respirar. E depois que saísse do centro do coração, o Senhor disse: está aqui, teu presente guardado. Fique de pé em nome de Jesus. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Na Bíblia textual a expressão é bem, bondade e misericórdia me escoltarão. Por que faz sentido? Porque no Oriente Antigo, quando príncipes visitavam outros países, sempre atrás deles, 2 homens, fazendo a segurança, enquanto eles caminhavam. Nós não somos daqui, nós estamos de passagem. Quando você colocar seu pé amanhã para fora da cama, não te esqueça que você anda pelo Rio de Janeiro escoltado. Você anda no estado onde você mora escoltado. Você entra naquele hospital escoltado. Você entra naquela escola, naquela universidade escoltado. E não é alguém armado, alguém perigoso, alguém que alguém tema. Quem te escolta são bondade e misericórdia. E eu escrevi para eu não esquecer. Isso não é só para os dias felizes, isso não é só para os dias tristes, é para todo dia. Quando eu estou feliz, bondade e misericórdia estão aqui. Quando eu estou triste, bondade e misericórdia estão aqui. Quando está tudo dando certo, bondade e misericórdia estão aqui. Quando o inferno se levanta, bondade e misericórdia estão aqui. E o mínimo que eu posso fazer é esta declaração final: habitarei na casa do Senhor por longos dias.